Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Informar Direito, sua sintonia inteligente no YouTube. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos. E nós vamos voltar hoje a falar do crime de tortura, né? A aula 2 da nossa abordagem aqui referente à legislação de tortura, que é uma legislação que ela não é das maiores, né, em termos de quantidade de dispositivos, mas ela tem muita coisa a ser trabalhada conosco, especialmente quando nós lidamos aqui com essas questões que envolvem o princípio da especialidade, extraterritorialidade da lei penal e algumas questões relacionadas também a efeitos da condenação. Então, assim, o primeiro passo, para quem for estudar a matéria, é ler a lei, obviamente, 9455 de 97, e, obviamente, dominar essa redação legal. A partir disso, você vai partir para a doutrina e também para a jurisprudência, entendendo como que funciona, né, essa temática. E aí, no caso aqui, especificamente da nossa abordagem, nós ficamos aqui na tortura castigo ou tortura punitiva. Ela não se confunde com maus tratos, né, por causa da finalidade específica, né, que nós temos em relação ao crime de tortura, e também porque no crime de maus tratos, como eu vou colocar daqui a pouco, você está diante de um crime de perigo. Você não está diante de um crime contra a pessoa, né, especificamente falando, no caso, o crime de dano contra a dignidade da pessoa humana. No crime de tortura, você efetivamente submete uma pessoa a intenso sofrimento físico ou mental, enquanto que no crime de maus tratos você expõe a vida da pessoa a risco, tá? Então são situações diferentes. Vamos aqui para o crime da lei de tortura, que traz o seguinte: submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, né? Deixa eu colocar aqui acima, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Submeter tem o sentido de sujeitar, né? Você vai colocar a pessoa numa situação em que ela não tem mais a sua autodeterminação, ela não tem mais poder de escolha, então você condiciona a pessoa a passar por aquilo, né? Se domina, na verdade, é um exercício de uma dominação aqui em relação à pessoa. Em relação aos sujeitos do crime, você tem um crime bipróprio, tá? É uma terminologia que pouca gente usa ainda, né? Mas é muito comum de se ver ainda em uma doutrina um pouco mais, um pouco mais tradicional, que é aquela preocupação com a classificação do crime, né? Ele é um crime bipróprio. Ficou feio esse B aqui, deixa eu apagar isso. Ele é um crime bipróprio porque tanto o sujeito passivo quanto o sujeito ativo possuem qualidades especiais. Não é qualquer pessoa que pode ser vítima desse crime, nem qualquer pessoa que pode ser sujeito ativo, né? Ou seja, vai ser sujeito a ser autor do crime. Vejam vocês que aqui é alguém que está sob a guarda, poder ou autoridade de outra pessoa. Então você tem uma relação aí bilateral de guarda, uma relação bilateral de poder e uma relação bilateral que envolve o conceito de autoridade lá da lei dos crimes de abuso de autoridade. Então, assim, são pessoas que têm uma relação específica entre si, tá? Isso é reconhecido pela jurisprudência brasileira, tá? Trata-se de um crime tão próprio em relação ao sujeito ativo quanto em relação ao sujeito passivo. A guarda, quando vocês forem analisar o conceito de guarda, o que é interessante é que essa guarda ela não é necessariamente aquela ação de guarda, tá? Pode ser também, tá? Mas é uma pessoa que exerce em relação a outra um poder de ou um dever de vigilância, tá? Você tem um certo dever em relação a essa pessoa que se encontra sob sua guarda. Então essa guarda ela pode decorrer, por exemplo, de uma situação fática, ou então também de algo decorrente da lei. Tanto particular quanto funcionário público pode praticar esse crime nessa modalidade. A questão do poder, ela também é interessante porque o poder, ele não necessariamente ele vai decorrer de um ato, eu diria a vocês, de um contrato ou de uma decisão judicial. Pode ser algo fático, né? A gente pode lembrar aqui do caso, e até o Renato Brasileiro traz isso no livro dele, e em alguns momentos eu já trabalhei também,
que é aquela situação absurda de um sujeito que até parece que tinha problemas mentais e que ele foi tentar praticar um crime de furto e, ao fazê-lo, ele foi pego por duas pessoas, e uma delas era tatuadora. E aí o cara foi e tatuou, né, na testa dessa pessoa que ele era vacilão, alguma coisa assim, né? E isso caracteriza a tortura, né? Porque naquele momento, aquela pessoa que foi detida ali, supostamente pela prática de uma tentativa de furto, ela estava sob o poder fático daqueles sujeitos. Então, eles não eram funcionários públicos, mas eles exerciam um poder sobre aquela pessoa, e aí aproveitaram desse poder, abusaram desse poder e torturaram essa pessoa quando fizeram a tatuagem na testa dela, né? Não sei o que, vacilão, algo do tipo, vocês podem colocar no Google que vocês vão achar com alguma facilidade. E a terceira modalidade, você tem aqui as discussões referentes à autoridade. Essa autoridade aqui nós vamos encontrar na lei de abuso de autoridades, tá? Não me ocorre aqui o número da lei, mas é só colocar no Google, lei de abuso de autoridade, que tem lá um conceito, nessa lei de 2019. Tem um conceito sobre autoridade. Então você vai pegar aqui policial, é, polícia militar pode ser considerada autoridade, delegado de polícia, magistrado, Ministério Público, dentre outras figuras aí, né? A questão do especial fim de agir está justamente aqui, ó, quando diz a lei, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa seria a finalidade especial, um plus, né, que é exigido pelo Poder Legislativo para a configuração desse crime. Em relação ao crime de abuso da lei, o crime de maus tratos, vamos fazer uma breve explanação, tá? Só para a gente espancar essa dúvida aqui, né? Maus tratos é um crime de perigo. Maus tratos é um crime contra a pessoa. E nos maus tratos, diferentemente do que nós abordamos aqui com vocês, a gente tem que lembrar somente a situação referente a. Deixa eu só lembrar aqui rapidamente o conceito, a parte final aqui do dispositivo, que é justamente quando ele fala da hipótese da, da finalidade especial, né? Que aqui, em relação aos maus tratos, você tem uma forma de disciplina, era isso, tá? É uma forma de disciplina. Isso aqui está para a configuração do crime de maus tratos. Quando a gente vai para a modalidade bem mais grave, né? Só lembrando que o crime de tortura ele é equiparado a hediondo, né? Você tem um crime de dano, você tem um crime basicamente contra a dignidade humana, e aí você tem também uma forma de impor castigo ou medida, uma medida, como diz aqui no dispositivo legal, medida de caráter preventivo. Então, são dispositivos bem distintos aí quanto à sua forma de configuração, né? A gente não tem como comparar exatamente um crime de perigo, né? Um crime que você vai apenas fazer uma exposição do bem jurídico a risco, tá? Aqui, tanto que é o verbo empregado é exposição, enquanto que aqui no dano você tem o quê? A submissão, né? A efetiva submissão da pessoa à condição, né, ultrajante de você sofrer um intenso sofrimento físico ou mental, tá? O crime vai se consumar no exato momento em que a tortura é praticada, tá? No exato momento da submissão, ou seja, quando você coloca a pessoa à condição de sofrer, de sentir, experimentar o intenso sofrimento físico ou mental, o crime já vai estar devidamente consumado, independentemente
tá? Do alcance da finalidade especial. Então aqui você também tem um crime formal ou de resultado cortado. Outra figura equiparada, né? Aqui, na verdade, nós temos uma figura equiparada que é a figura do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Tortura, que diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então vamos lá, pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a intenso sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui também você vai ter um crime bipróprio, né? Porque não é qualquer pessoa que vai estar presa e qualquer pessoa que tem o poder, né, pela lei, de reger ou ter qualquer tipo de gestão, qualquer tipo de poder sobre essa prisão, né? Ou até mesmo sobre esse cumprimento dessa medida de segurança. Uma coisa que é interessante a gente mencionar, que ao longo da história, nós já tivemos muitos problemas em relação à questão referente ao cumprimento de medida de segurança, né? Nós sabemos que o nosso sistema é o vicariante, ou seja, você tem uma dicotomia entre, no âmbito das sanções penais, entre pena e medida de segurança, pena para os imputáveis e os inimputáveis não violentos e medida de segurança para os inimputáveis e os semi-imputáveis violentos. Então você tem essa dicotomia aí pelo nosso ordenamento jurídico. Nós já tivemos um passado bem traumático em relação aos chamados manicômios judiciais, né? Tanto que depois houve até uma resolução da STJ no sentido da desativação desses manicômios. Nós já tivemos pessoas que procuraram hospitais públicos e acabaram mortas, ainda que não na condição de sancionadas, né, a medida de segurança. Foi o caso do Ximenes, que inclusive a própria Corte Interamericana sobre Direitos Humanos rechaçou, né, ter elementos que confirmassem, por exemplo, a prática de tortura em relação ao Damião Ximenes, mas o Brasil, de alguma maneira, teve a primeira condenação perante a Corte Interamericana foi exatamente no caso Damião Ximenes. Aqui você tem aqui uma decisão, né, no Comitê da ONU sobre o caso Kalmamatov versus Quirguistão, tá? A decisão de 2020, ela diz o seguinte, é uma ementa, né? O Estado é responsável pela segurança das pessoas presas e quando uma pessoa privada de liberdade apresenta sinais de lesões, compete ao Estado apresentar provas que o eximam de sua responsabilidade. É uma responsabilidade administrativa absoluta do Estado, tá? Quando você está diante de uma pessoa presa ou sob a cautela do Estado, né? E aí é interessante nós mencionarmos qualquer tipo de prisão, gente, qualquer tipo de prisão, tá? Pode ser uma prisão em flagrante, pode ser uma prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente do trânsito em julgado, prisão por não pagamento inexcusável de pensão alimentícia, qualquer tipo de prisão, a pessoa está sob a tutela do Estado, ou sob agentes particulares a serviço do Estado, por exemplo, que pode ser o caso das situações envolvendo penitenciárias é, particulares, né? Vamos imaginar que você tem essa concessão e que alguns presídios estejam sob administração particular. Trata-se de uma atividade pública, então, para fins legais ali, aquelas pessoas vão estar exercendo atividade pública e também vão se sujeitar ao crime em questão aqui. Então, todo e qualquer tipo de prisão vai autorizar eventualmente, se esse tipo de delito for cometido, vai autorizar a ocorrência do crime, tá? Então você tem aqui um crime bipróprio também, tá bom? É um crime especial por conta dessa relação que existe entre a vítima e o sujeito ativo. Pessoa presa, qualquer tipo de pessoa presa, sim, tá? A pessoa presa e que tipo de prisão, tá? Então, sim, não importa se é uma penitenciária, se é um. Pode ser, por exemplo, numa casa do albergado, sabe? Pode ser numa colônia industrial, tá? Isso é o de menos nesse sentido, né? A gente não vai ter esse problema. Olha aqui outra decisão, que é o caso, eu vou me preservar da pronúncia desse nome, tá? Um caso que envolveu a Ucrânia,
que diz o seguinte: ó, uma medida de necessidade terapêutica do ponto de vista dos princípios consagrados da medida não pode, em princípio, ser considerada desumana e degradante. O mesmo pode ser dito sobre uma alimentação forçada que visa salvar a vida de um determinado detento que se recusa conscientemente a comer. Aqui foi a situação em que o preso, né, o detido, ele se recusou a se alimentar, a famosa greve de fome. E aí o país, né, o Estado, ele, de forma forçada, ele alimentou esse preso. Então houve todo um debate sobre a eventual violação de direitos humanos e a situação foi, de certa maneira, rechaçada, né? Não se percebeu aqui uma eventual tortura, porque nesse caso havia uma justificativa no sentido de você evitar que ele viesse a falecer, né? Tá aqui, ó, não vai caracterizar a prática da tortura, nesse caso. No presente caso, o tribunal conclui que a alimentação forçada requerente, sem qualquer justificativa médica, demonstrada pelo governo, utilizando os equipamentos mencionados, mas resistida pelo gerente, constitui tratamento tão severo que justifica a caracterização de tortura, né? É que aqui, nesse caso particular, vamos imaginar o seguinte, né? O sujeito faz uma greve de fome, está sendo monitorado e na situação identificada, olha, ele ainda não está na situação periclitante, precária. Então, o Estado tem que se valer de meios mais sutis, suaves para alimentar esse preso. Obviamente, a pessoa fica um tempo sem comer, ela vai começar a definhar, então ela vai começar a apresentar debilidades. Você não precisa de usar todo um aparato, né, de força, de que impunha dor, né, impõe a dor à pessoa para alimentá-lo, né? Existem métodos para isso. E aí, provavelmente não foi o caso aqui, no caso da Ucrânia. E aí, obviamente, como não restou demonstrado, que é o Estado que tem que demonstrar que aquela pessoa precisava urgentemente daquele tipo de intervenção. Como o Estado não conseguiu fazê-lo e utilizou-se de um meio com algum grau de gravidade, né, de força, de dor desnecessária, ficou caracterizada a prática da tortura nessa hipótese. Então, é uma situação que não é muito comum de ouvirmos aqui no Brasil, mas que a gente tem que ficar atento que isso pode acontecer. Em relação às pessoas sujeitas à medida de segurança, nós temos aqui no artigo 96, né, que são a internação em hospital de custódia e sujeição a tratamento ambulatorial, tá? Eu coloquei aqui fotos antigas, né, essas fotos que, mais uma vez, eu retiro do Google, tá? Sobre o manicômio judiciário. Aqui um livro e também documentário baseado no livro que vale a pena vocês lerem, que é o Holocausto Brasileiro, da escritora Daniela Arbex, ou Arbex, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. Tá? Então, realmente foi um verdadeiro massacre que nós tivemos por conta disso. Então, é algo que vocês devem acompanhar. Ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tá? Ou seja, em âmbito penal, execução penal, processo penal, o Estado só pode fazer aquilo que a lei diga que ele deve fazer. Tá? Então, se a lei eventualmente ela é silente em algum assunto, o Estado não tem o poder de agir nesta omissão, né? Nesta ausência de norma, nessa anomia. Ele não pode agir. O Estado só pode agir quando a lei autorizar. É o princípio da legalidade estrita. Então, se você tem um preso que tem algum problema, né? Algum de comportamento, algo do tipo, você não pode impor a esse preso um tratamento que não tenha previsão legal. Isso vai configurar o delito de tortura na modalidade que nós estamos trabalhando. Em relação ao regime disciplinar diferenciado, tá, ele consta da LEP, né, da Lei de Execução Penal, e ele foi considerado como compatível, né, com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no nosso caso, a gente não vai entender o regime disciplinar diferenciado como uma modalidade de tortura, até porque ele tem previsão legal, ele tem regulamentação das hipóteses em que ele pode ser utilizado em situações mais extremas no âmbito do cumprimento de uma pena, especialmente em regimes de cumprimento de em regimes de segurança máxima, tá? Perdão. O elemento subjetivo aqui, obviamente, é o dolo, né? Nessa primeira modalidade, você tem, por exemplo, a, a submissão de alguém a intenso sofrimento físico e mental justamente por conta dessa situação de não ter uma previsão legal, tá? Então você trabalha com dolo.
tá? Nessa modalidade não tem previsão de modalidade culposa, então, obviamente, a gente não vai acrescentá-la aqui, né? A questão da outra figura penal, que é uma figura penal complicada, tá? Que nós vamos trabalhar com vocês, que é justamente a questão da figura omissiva, que ela diz aqui em cima, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las. Quando tinha, essa palavra não está aqui de forma casual, tá? Quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, ou seja, uma pena, para os padrões de um crime de tortura, uma pena pequena, né? Inclusive, basicamente, você tem aqui a possibilidade de suspensão condicional do processo, por conta da pena mínima ser igual a 1 ano, tá? Mas vamos aqui rapidamente. Sujeitos do crime não é qualquer pessoa, tá? Então, é uma pessoa que, de certa maneira, tem uma posição de garantidor, tá? Ele tem uma posição de garantidor no sentido de evitar que a tortura aconteça ou de apurar, por exemplo, um investigador. Ele tem informações de que uma tortura foi praticada, recebe uma ocorrência, recebe algo do tipo, ele simplesmente pega, coloca na gaveta. Tá? É mais um engavetador, né? Dentre tantos que a gente conhece por aí, infelizmente, no serviço público, né? Nós temos essas figuras abjetas ainda em nosso meio. A questão do dever de evitar, o que é que vocês vão tomar cuidado aqui? Por força do princípio da especialidade, por força do princípio da especialidade, não, olha atenção, no não se aplica o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Na hipótese do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que retrata justamente das questões relacionadas à omissão, a pessoa que tinha o dever de evitar o resultado, ela responde pelo resultado causado, ainda que ela tenha agido de forma omissa. Então, um exemplo muito utilizado em sala de aula. Eu peço para alguém olhar meu filho, tá? Enquanto eu vou ao banheiro. Essa pessoa simplesmente fica mexendo no celular, a criança se afasta, cai num buraco e morre. Ou então acaba pegando na tomada, sofrendo um choque fatal. A pessoa que se comprometeu a evitar qualquer tipo de resultado, porque ela assumiu uma posição de garantidora, nos termos do Código Penal, ela vai responder pelo homicídio da criança, pela morte da criança. Ela não vai responder apenas pela forma omissiva. Entretanto, e é por isso que é muito criticado, né? O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Tortura diz que, nas hipóteses aqui tratadas, o sujeito não vai responder pela tortura, ele vai responder pela omissão, que é a pena de 1 a 4 anos, ainda que ele tivesse o dever de evitar o resultado. É o caso de um carcereiro, é o caso de um responsável por um hospital, é o caso de um pai que se omite em relação à tortura praticada pela mãe, em relação ao filho. Desconectou aqui, eu vou ver o que foi que aconteceu. Ah, rapidamente. Como é que é tudo ao vivo? Espera aí. Essas coisas acontecem, tá? Como aqui tudo é ao vivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora essa primeira etapa, tá? Para ver o que foi que aconteceu nesse meu dispositivo e não comprometer a aula de vocês, tá bom? Então, isso aqui fica marcado como encontro 2, e daqui a pouco eu volto com o encontro derradeiro falando aqui dessa hipótese omissiva ainda, tá bom? Um abraço. Até logo, a gente volta já.